Olá, eu sou Jaqueline Airoso, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou contar para vocês mais uma história terrivelmente inesquecível. Inscreva-se no canal para não perder novas histórias tenebrosas, deixe o seu like e, se possível, um comentário que ajuda bastante o canal. O caso de hoje é bem recente e chocante, parou o Brasil inteiro, expondo um nível de obsessão e de crueldade que surpreendeu a todos nós. Esse caso é diferente de todos os casos que eu já contei aqui no canal e de todos que eu ainda vou contar. Por quê? Primeiro, porque ele aconteceu aqui em Canelinha, que é o município vizinho ao município que eu moro. Então eu vivenciei todas as notícias, todo o desaparecimento, eu tinha pessoas conhecidas em comum com a vítima, e no momento em que a vítima desapareceu, eu me lembro de pensar, eu me lembro de lembrar de todos os casos que eu já havia visto no ID, de bebês roubados no ventre de sua mãe, e por um momento eu me preocupei com ela, mas depois eu pensei, não, essas coisas não acontecem aqui perto da gente, essas coisas só acontecem lá nos Estados Unidos, em outros países, mas infelizmente aconteceu. E o caso de hoje é de Flávia Godinho Mafra, a grávida de Canelinha. Em Canelinha, um município aqui do interior de Santa Catarina, considerado bem pequeno, e em Canelinha vivia uma moça linda, muito inteligente e muito querida por todas, que era a Flávia. Flávia Godinho Mafra, com então 26 anos, era recém-casada com o Valdeli Mafra e a sua profissão era professora atuante na educação infantil. Por esse motivo, por trabalhar com crianças, ela era conhecida por toda a comunidade como sendo uma pessoa doce e gentil. No momento em que tudo aconteceu, ela estava muito feliz, especialmente grata por estar iniciando uma família, esperando a sua primeira filha, e essa espera ela carinhosamente chamava de a doce espera de Cecília. Na data fatídica do dia 27 de agosto de 2020, Flávia foi para um chá de bebê surpresa com uma das suas amigas, Rosalba Maria, que por coincidência também estava grávida, já no estágio final da gravidez. Essa surpresa aconteceria no município vizinho de Canelinha, um município chamado São João Batista, também pequeno, e a Rosalba a levou. A Flávia saiu de casa por volta das 15 horas e entrou no carro de Rosalba. No entanto, naquela noite, Flávia não voltou para casa. Pelo fato da Flávia já estar grávida com 36 semanas de gestação e já ser uma fase bem delicada por ser a parte final, o marido e familiares de Flávia se preocuparam bastante. Tentaram ligar para ela, tentaram falar por WhatsApp, por mensagens, mas nada era respondido. Iniciou-se então uma mobilização para que Flávia fosse encontrada. Foram formados vários grupos de busca, tanto em Canelinha quanto em São João Batista, e várias fotos de Flávia foram compartilhadas por todas as redes sociais em busca de alguma pista ou notícias sobre ela. No dia seguinte, 28 de agosto, às 9 horas da manhã, Flávia foi encontrada em um local ermo, em uma fábrica de cerâmica abandonada, embaixo de um forno velho. Estava o corpo de Flávia sem vida e sem a sua filha. O corpo de Flávia mostrava ferimentos graves na cabeça e uma abertura enorme em seu ventre e, é claro, a ausência do seu bebê. Infelizmente, o seu marido, Valdeli, estava presente justamente naquele grupo de busca que encontrou o seu corpo e ele ficou completamente em estado de choque. As autoridades foram imediatamente acionadas, a polícia chegou rapidamente ao local, solucionando de uma maneira muito infeliz o desaparecimento daquela moça. Mas as descobertas que eles fariam a partir dali seriam tão chocantes que ninguém poderia imaginar uma trama tão perversa. Coincidentemente, no dia anterior, 27, a amiga de Flávia, Rosalba, havia dado entrada no hospital de Canelinha com um bebê. Ela alegava ter entrado em trabalho de parto e ter dado à luz dentro de seu carro. No entanto, alguns membros da equipe hospitalar que atendia Rosalba não conseguiram acreditar naquela história, pois o corpo de Rosalba não demonstrava sinais de que havia acabado de passar por um parto.
Eu acho que esses sinais são bem óbvios, evidentes, independente de que área você trabalha, de você ter filhos, você ser homem ou mulher. Vocês sabem do que eu estou falando, eu não preciso especificar aqui. A Rosalba não tinha nenhum desses sinais. Além disso, o bebê estava com cortes em todo o seu corpinho, cortes profundos nas costas, e quando questionada sobre isso, Rosalba disse que o seu bebê havia caído em pedra do tipo cascalho. No entanto, uma queda não explicava os cortes nas costas do bebê. Os médicos então chamam o marido de Rosalba para que o pai acompanhe o bebê até o Hospital Infantil de Florianópolis, onde ele seria melhor atendido e melhor tratado daquelas suas feridas. Enquanto isso, o corpo de Flávia era periciado e foi revelado que, embora ela tivesse levado vários golpes fortes na cabeça, a causa de sua morte foi hemorragia, devido à enorme abertura em seu ventre. Mas a principal questão sobre tudo isso era aonde estava o bebê de Flávia. Como as duas mulheres envolvidas nessas situações estranhas moravam perto e eram próximas, né? Todos sabiam que elas eram próximas, andavam juntas, logo os questionamentos sobre Flávia chegaram até Rosalba. Afinal, a Rosalba foi a última pessoa que viu a Flávia com vida. Inicialmente, a Rosalba chegou até mesmo a compartilhar no seu Facebook publicações a respeito do desaparecimento da Flávia, né? Querendo dar a entender que ela ali também estava preocupada, que ela também queria saber. Quando questionada sobre o que teria acontecido no momento em que ela saiu com Flávia, ela chegou a dizer que tinha largado Flávia numa ponte e que depois de deixar a Flávia na ponte, ela tinha visto a Flávia entrando em um carro estranho. Só que a polícia, obviamente, não acreditou nessa história, afinal, não fazia sentido, né? Flávia estava grávida no estágio final, estava em um município diferente, por que ela entraria num carro de estranhos? Por que ela entraria se ela saiu de casa com a Rosalba? Então era algo que não fazia o menor sentido e essa hipótese foi rapidamente descartada. A Rosalba começou a apresentar um comportamento frio, distante, e com aquela história do bebê machucado e do seu parto duvidoso, ela rapidamente ficou ali no lugar de principal suspeita de ter feito algo com a Flávia. Então, a essa altura, no dia seguinte já do desaparecimento, a Rosalba foi ficar na casa dos seus pais. Mas a polícia vai até lá buscá-la para que Rosalba desse o seu depoimento formal. E assim que começou a ser pressionada, a Rosalba rapidamente desmorona e conta toda a terrível verdade sobre os fatos dos últimos 2 dias. Seguindo as leis do nosso país, segundo as suas declarações, a Rosalba foi então autuada em flagrante, né? Ou seja, presa. E o seu marido foi imediatamente preso também, pois foi considerado cúmplice, né? Por motivos óbvios. No entanto, a Rosalba nos trouxe diversas surpresas ao contar o seu chocante relato. E acredite se quiser, uma dessas surpresas é que o seu marido não apenas era inocente, como também era praticamente uma de suas vítimas. Então a Rosalba, de maneira perturbadora, começa a contar para a polícia tudo o que aconteceu. Rosalba Maria Grime era casada com Zulmar, cujo sobrenome eu não vou falar porque eu não tenho ideia de como se pronuncia. Eles eram um casal feliz que gostariam de ter filhos. O sonho da Rosalba era ser mãe. Mãe de uma menina. Sim, ela queria ser mãe de uma menina. Um menino não serviria, precisava ser uma menina. Quando foi outubro de 2019, a Rosalba engravidou e tanto ela, quanto o marido, quanto as famílias de ambos ficaram muito felizes e realizados. Afinal de contas, era o sonho de todos ali que isso acontecesse. Acontece que no primeiro trimestre, como acontece com milhões de mulheres, a gravidez da Rosalba foi interrompida, né? Ela sofreu um aborto espontâneo e perdeu o bebê. Até aí, nada demais, acontece com muita gente. Só que a Rosalba não contou para ninguém a verdade sobre a perda do bebê. Não contou para ninguém mesmo, nem mesmo ao seu marido. E nesse momento nasce ali uma obsessão dela ter uma filha, sem conseguir ao mesmo se desapegar daquela gravidez que acabou. Não conseguiu superar isso. E enquanto ela mantém a farsa de que continua grávida,
ela começa a pensar em um jeito de arrumar uma bebê ali naquele prazo que daria ali mais ou menos os 9 meses que a sua gestação correria. Ela teria então ali uns 6 meses, menos de 7 meses para conseguir isso. A primeira coisa que ela fez foi pensar em adoção, só que ela teve uma surpresa, porque ela achou que a adoção seria diferente, né? Ela procurou agências, ela procurou pessoas que trabalhavam na área, na parte da assistência social, e ela descobriu que existiam preços, que existiam prazos, que existiam critérios, que não é só chegar e adotar uma criança, e isso não combinava com a realidade, com o plano que ela tinha ali na cabeça dela. Ela queria uma adoção ilegal, na verdade, ela queria uma adoção à brasileira, né, como falam. Ela queria um bebê, pegar um bebê recém-nascido e fingir que aquele bebê saiu dela, registrá-lo e seguir a vida desse jeito. Só que, por incrível que pareça, fazer isso é muito mais difícil do que as pessoas acham que é. E por conta de toda essa burocracia, de toda essa dificuldade, ela desistiu desse plano e acaba tendo então uma ideia muito mais sinistra, muito mais tenebrosa de que ela ia tirar o bebê de alguém e fingir que o bebê era dela. Custasse o que custasse, ela ia ter a menina dela. A Rosalba então começou a procurar, né, as possíveis candidatas para que acontecesse aquilo. E ela começou a procurar no Facebook, né, em grupos de redes sociais. As mulheres, quando estão grávidas, elas costumam falar, porque elas estão muito felizes, elas estão muito gratas, elas costumam falar e postar muito sobre isso. Então ali ela começou a sua busca. Quando ela achava mulheres que possuíam a característica que ela procurava, né, grávida mais ou menos das semanas do mesmo tempo que ela, que fosse mãe de uma menina, que morasse ali na região, ela ficava entrevistando essas mulheres. E isso acabou irritando alguma das candidatas. Ela fazia muitas perguntas invasivas, ela agia de maneira inconveniente e de maneira assustadora. Imagine você estar grávida e aparecer uma mulher fazendo 1001 perguntas sobre a sua gestação. É uma coisa meio estranha. E por conta disso, várias dessas possíveis vítimas bloquearam ela, então evitaram ela. Só que nem todas fizeram isso. A Flávia, por exemplo, não fez. A Flávia foi uma das candidatas, primeiro por morar ali perto, em Canelinha, morar bem perto dela, por estar grávida de uma menina, pelo tempo da gestação, que era mais ou menos parecido com o dela. E a Flávia era muito gentil, né? Como já foi falado aqui, a Flávia era uma pessoa doce. E sim, ela achava a Rosalba inconveniente, sim, ela ficava incomodada, só que ela era tão gentil que ela não afastava a Rosalba, mesmo tendo motivos, ela não afastava. As duas tinham estudado na mesma escola quando eram novas e a Rosalba usou isso para se aproximar. Então ela mandava milhões de mensagens para Flávia, ela ficava perguntando tudo sobre a gestação, ela aparecia na casa da Flávia de surpresa, sem ser convidada, agia super inconvenientemente. Com isso ela percebeu que a Flávia era a vítima perfeita. A Flávia tinha a menina, tinha o tempo, tinha a localização boa e tinha o principal, tinha gentileza, o que dava para Rosalba diversas oportunidades para ela fazer aquilo que ela queria fazer de fato, né? Aquele ato terrível. Enquanto a Rosalba fazia essa busca de uma vítima perfeita, ela também tinha que manter a farsa na família dela, do casamento dela. Ela enganava o marido de todas as formas possíveis, forjando mensagens das médicas, forjando cancelamentos de consulta, mentindo sobre ultrassons. Toda vez que teria uma consulta ou algo que ele queria ir junto, ela dava um jeito de cancelar para que ele não tivesse presente. Ela aproveitava que ele trabalhava fora da cidade e conseguia manter ali toda aquela farsa, toda aquela vida dupla. Aí vocês podem estar pensando, mas ele era marido, né, íntimo, dividia a cama. Só que a Rosalba era muito ardilosa. Ela falsificava mensagens da médica para ele, dizendo que o bebê estava numa posição em que se eles tivessem relações, o bebê seria machucado, sendo que a gente sabe que é muito raro isso acontecer. Eu acho que isso nem existe. Ela dizia isso para ele. Ela dizia que não podia tocar na barriga dela, pois doía, pois era muito sensível. Ela não ficava sem roupa na frente dele. E ele, né, por ter pouca instrução, acreditava cegamente, queria respeitar a esposa, queria fazer o melhor para sua esposa e para o seu bebê.
Além disso, ela falava muito de gravidez nas suas redes sociais. A Rosalba fez um book de gestante com o marido, escolheu o nome da bebê, que seria Antonella. Ela fez até uma rifa para arrecadar fundos para comprar coisas para o bebê. Ela fez um quarto todo rosa, todo decorado para bebê. Então, ela demonstrava que realmente estava grávida. Quanto ao formato da barriga, tá? Eu vou colocar fotos para vocês verem. Pelo menos eu, que já fui mãe mais de uma vez, e de experiência, a gente vê que a barriga dela realmente não é uma barriga clássica de grávida. A forma do bebê não tá muito aparente assim, como normalmente fica. Mesmo que a gente engorde, dá para sentir o bebê. E a barriga também não está pontuda, como algumas gestantes ficam, como a minha ficou, por exemplo. A barriga dela realmente é uma barriga mais espalhada, assim, não é uma barriga clássica de grávida. Mas quando as pessoas perguntavam para ela sobre isso, ela dizia que é porque o bebê era bem pequeno, tinha pouco peso e que ela tinha engordado muito. Inclusive, esse engordamento dela foi proposital, tá? Ela engordou de propósito nesses meses para realmente parecer que estava grávida, que estava inchada, que estava bem acima do peso. Se o marido dela tivesse prestado atenção até o tempo de gestação dela, estaria errado, porque se ela engravidou em outubro de 2019, mesmo que fosse no final do mês, novembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, ela já era para estar com 10 meses de gravidez, com mais de 10 meses, então realmente a conta não fechava. Por isso, a Rosalba estava se apressando em concretizar o seu plano maligno. Quando a Flávia estava então com 36 semanas de gestação, nessa época o bebê ainda é tecnicamente considerado prematuro, só que normalmente se um bebê nasce com 36 semanas, ele consegue sobreviver normalmente. Então a Rosalba faz a Flávia esse convite para um chá de bebê surpresa em São João Batista. O convite é real e, inclusive, a Rosalba faz o convite para outras amigas. Mas conforme a data vai se aproximando, a Rosalba desmarca com as outras amigas, mas, claro, não desmarca com a Flávia. Depois que tudo aconteceu, quando a polícia teve acesso aos telefones, foi descoberto que Flávia nem queria ir ao chá de bebê, ela não estava animada, ela queria ter ficado em casa, mas ela foi justamente para não fazer desfeita, para ser legal com a Rosalba, porque ela não queria desapontar a mulher que também estava grávida. A Rosalba também lembrou de pedir a Flávia para não contar para ninguém sobre esse chá, que era um segredo e que ficaria muito mais legal se ninguém do círculo da família dela soubesse. Então a Rosalba buscou a Flávia num mercadinho próximo da casa delas. Um pouco antes de chegar ao local, a Rosalba pediu para que a Flávia ficasse vendada, para ela não estragar a surpresa, para que fosse tudo mais emocionante quando ela chegasse. E a Flávia ingenuamente aceitou ficar vendada. Quando elas pararam em determinado local, a Rosalba conduziu a Flávia pela mão até o lugar onde Flávia pensou que teria uma surpresa. Mas infelizmente a surpresa foi mortal. A Rosalba pegou uma pedra e golpeou a cabeça da Flávia, embora algumas fontes digam que foi um tijolo. Ela golpeou a cabeça da Flávia várias vezes, até que a mulher ficasse caída e desacordada. Rosalba pensou que a Flávia já estivesse sem vida, mas ela ainda não estava apenas desacordada. A Rosalba então saca um estilete que ela previamente havia escondido lá na fábrica abandonada e começa a sua cesárea tenebrosa. Ela abre a barriga de Flávia, retira o bebê e a deixa ali. A Rosalba então enrola o bebê em um pano em que ela já havia levado, coloca no carro e sai do local com o bebê roubado. No entanto, nesse momento de correria, a Rosalba esqueceu o porta-mala aberto e isso chamou a atenção das pessoas no momento que ela estava ali transitando. Várias pessoas na rua, quando ela parou o carro, chamaram a atenção dela para avisar que o porta-mala estava aberto. Quando eles olharam ela dentro do carro, eles viram que havia sangue nela. E se preocuparam, acharam que ela podia ter se machucado, que ela podia ter se acidentado ou alguma coisa assim. Conforme se aproximaram do carro, eles viram que havia um bebê no banco de trás. E questionaram a ela, pois o bebê ainda estava sujo, e ela disse que havia estourado a bolsa ali no carro e que ela tinha dado à luz ali mesmo. Nesse momento, essas pessoas da rua inocentemente quiseram ajudá-la. Foi onde foi ligado para o marido dela e o resto da história vocês já conhecem. Agora, com o depoimento completo, a polícia tinha provas de que o marido de Rosalba, Zumar, realmente era inocente.
Quando olharam os telefones, os computadores de todos os envolvidos, foi descoberto que realmente a Flávia não se sentia bem perto da Rosalba, que ela não estava gostando da presença daquela mulher, como se ela pressentisse que algo ruim poderia acontecer vindo dela. Na casa de Rosalba, a polícia encontrou o celular e a carteira de Flávia. Rosalba e seu marido Zumar permaneceram presos por cerca de 2 meses na chamada prisão preventiva, que é o tempo que a polícia levou para realizar e finalizar a investigação. A defesa da Rosalba argumentou que a sua obsessão de ser mãe de uma menina era resultado de alguma doença mental ou anomalia que ela poderia ter. A Rosalba foi examinada, antes do julgamento. No entanto, o Instituto Geral de Perícias confirmou que ela não tinha nenhuma doença, nenhum transtorno e era plenamente capaz de responder por seus atos, inclusive aquele crime. Em todos os depoimentos, em todos os momentos, Rosalba se mostrou uma pessoa fria, sem sentimentos e sem remorso, inclusive nenhum sentimento sobre Flávia, que não significava nada para ela, era apenas a vítima perfeita, apenas alguém que estava em seu caminho para que ela conseguisse o que ela queria. Em outubro de 2020, o marido de Rosalba, Zumar, foi solto a pedido do próprio Ministério Público, uma vez que sua inocência já havia sido comprovada de diversas maneiras. A Rosalba foi denunciada por feminicídio, embora ela seja mulher, foi denunciada por feminicídio, pois afinal de contas a Flávia morreu pela sua condição de ser mulher, pela gestação. A Rosalba foi denunciada também por assassinato por motivo torpe, subtração de incapaz, ocultação de cadáver e fraude processual. O julgamento ocorreu em Tijucas, durou 15 horas e ela foi considerada culpada. A sua pena foi de 56 anos e 10 meses e ela pode recorrer, só que não em liberdade. Após a sua sentença, ela foi então conduzida para o presídio de São José, que fica ali nas proximidades de Florianópolis. A Rosalba teve que mudar de presídio algumas vezes por causa da movimentação, da revolta, até mesmo entre as presidiárias, que não costumam perdoar, não costumam lidar bem com esses tipos de crime. Apesar de tudo que passou, o viúvo de Flávia, Valdeli, e a pequena Cecília vivem bem, recebem muito amor, muito carinho, proteção de ambas as famílias. Não faz muito tempo, a família de Flávia concedeu entrevista para o SBT, onde eles falaram de como a família vive hoje. A sua prima, Jennifer Costa, disse algumas palavras. A Cecília está muito bem, muito saudável, é uma menina linda, vai ter uma vida brilhante, infelizmente, sem a mãe por perto. Completando as palavras de sua ex-cunhada, não vai terminar aqui, jamais será esquecido, ela estará sempre na nossa memória. Um crime contra uma mulher, contra uma mãe que em sua doce espera, infelizmente encontrou as piores maldades por causa de obsessão, por causa de inveja. Esse crime fere a todos nós, a todas as mulheres, fere a todas as mães. E a Cecília vai crescer sem a mãe, mas que bom que pelo menos ela sobreviveu. Eu tenho certeza que de onde ela estiver, a Flávia, se ela pode ver, ela está sorrindo, que a sua princesinha ficou bem. Então, descanse em paz, a Flávia Godinho, toda a família, todo o respeito do nosso canal, a memória dessa moça tão especial. Obrigada por assistir esse vídeo, me perdoem o sentimentalismo, esse caso realmente mexe bastante com a gente. E se você assistiu até aqui, não se esqueça de se inscrever, de deixar o seu like, de deixar um comentário e até o próximo vídeo. Muito obrigada por assistir. Tchau!